Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos à edição desta semana do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio ao Domingo, às segundas-feiras depois das 22, também com imagem no site e nas redes sociais da Rádio ao Domingo. E hoje temos, Maria do Céu, um programa que vai falar de sabotadores, como eliminá-los. Vamos conhecer alguns desses sabotadores, mas vamos começar pela definição. O que são os sabotadores? Olá, ouvintes, espero que estejam bem, que estejam a aproveitar esta temporada antes de Natal. Para mim é a melhor temporada de sempre, é a mais mágica, mas como toda a magia nós temos que investir. E há sempre alturas em que nós temos que parar, dar 2 passos atrás e repensar as nossas prioridades e o que é que fica para além da nossa presença. E eu acho que, vocês sabem, o Natal para mim é muito importante. Há 2 pessoas que eu me lembro sempre no Natal, é o meu sogro e o meu pai, e por isso tudo aquilo que eu faço é só para honrar a memória deles, porque não é nada dramático do que eu vou dizer e não tem nada de sabotador, mas estes tempos dei-me conta, e não é um momento de epifania, mas é verdade, que por muito que nós possamos gostar de alguém, a morte da pessoa acaba por gerar um distanciamento tão grande que leva ao esquecimento. E eu acho que nós que temos que investir um bocadinho nas pessoas que realmente fizeram a diferença na nossa vida, ou que fazem parte da nossa vida, para além da morte e para além de qualquer dimensão. E por isso investir de vez em quando nessa memória, nas comidas, nos cheiros, nas histórias, nas anedotas, numas histórias, é importante, porque nós, nas costas dos outros, vemos o que é que se pode passar também relativamente a nós. Por isso, não é nada dramático, mas é pavimentar o nosso caminho, e realmente eu continuo a acreditar que o importante é mesmo ser boa pessoa, e independentemente de vivermos num mundo em que isso realmente muitas vezes não é a prioridade, nem é o que se vê, mas acho que nós temos que ir para a nossa caminha com a consciência de que fomos o melhor que conseguimos ser, e que pedimos desculpa a quem magoamos e que perdoamos quem nos fez mal, porque realmente há pesos que não vale a pena. Relativamente aos sabotadores, e nós temos falado nos programas sobre a importância de ver a vida exatamente como ela é, a importância de nós percebermos que nós nos preocupamos muito com o ontem e que vivemos muito em função do ontem, e que vivemos muito amanhã, e que perdemos o momento mais fantástico e mais mágico que nós temos, que é o momento do agora. E nós falamos também, já muito aqui no programa, dos clichês que abundam em todo lado e que retiram o valor e a profundidade e dão a tudo uma superficialidade e uma futilidade que me transcende, não é? Que é o poder do agora, viver o agora, quer dizer, já ninguém aguenta isso, como se isso fosse uma coisa fantástica e fácil e que toda a gente consegue. Queridos ouvintes, é um processo de uma vida, e é mesmo um processo, por isso é um processo de toda a vida. Não é agora que se consegue, mas é todos os dias que nós conseguimos viver esse momento. Falamos também na ideia fantástica de nos rendermos a tudo aquilo que nos transcende na vida, não é? Uma pessoa afetar-se pelo tempo, afetar-se pelas outras pessoas, é verdadeiramente uma perda de tempo. Uma pessoa afetar-se por aconteceu ontem é a mesma perda de tempo. Por isso, esta questão de nos rendermos àquilo que é, também temos que perceber que à medida que nós crescemos e que vamos ficando mais velhos, nós temos algo na nossa mente chamado os sabotadores, a mente sabotadora. E a mente sabotadora não é só aquela, e nós vamos falar de algo, é tudo aquilo que altera o comportamento dos seres humanos. Pode ser nas relações, pode ser no emprego, pode ser em qualquer situação da vida. Há sempre isto mesmo a fazer a coisa mais fantástica. E podem ser meros pensamentos, por exemplo, negativos. Sim, e são meros pensamentos que acabam por, nós não os conhecendo e não os chamando pelo nome que têm, acabam por organizar, gerir, manipular toda a nossa vida, até que um dia nos sentimos infelizes e nem percebemos bem porquê, e nós não somos nós, e acabamos por ver que a nossa mente, com muitos pensamentos e a pular de um lado para o outro de uma forma incessante, acabam por
ser a nossa própria vida e nós somos só uns observadores. E é por isso que nós estamos a falar dos sabotadores. Nós vamos falar de alguns pensamentos sabotadores para que você lhe chame os nomes. É importante termos um bocado essa noção. Nós temos aquele pensamento crítico, que é o primeiro pensamento, que encontra defeitos sempre em si e nos outros em todas as circunstâncias. Portanto, encontra defeitos em tudo. Encontra defeitos em tudo. Fala-se do tempo, é tudo muito mau, mas fala-se dele próprio. E é muito autocrítico em termos de conseguir fazer, mas também é crítico relativamente a tudo que está à volta. É um sabotador principal este. É o sabotador principal. Nesta questão deste crítico, muitas vezes a crítica, esta pessoa que está a ser, o pensamento crítico, não tem que ser positivo ou negativo, é simplesmente crítico. Ou seja, este pensamento crítico faz-me lembrar a irreverência de quando éramos crianças, em que gostávamos de ser do contra por ser do contra, e até porque achávamos piada. Hoje em dia nós podemos ter este comportamento, mas como um exercício de maiêutica, onde toda a gente está na mesma coisa e no mesmo nível e não se magoa ninguém. Normalmente este pensamento crítico é terrível, porque não há nada de positivo nesta crítica. E eu não estou a dizer, o pensamento pode ser positivo ou negativo, mas no fim das coisas não se tira nada de bom desta opinião, deste comportamento, desta situação, de nada. E este é o pensamento crítico que mais bloqueia, que mais nos bloqueia. Qualquer situação, todas as pessoas têm defeitos, ou então todas as pessoas estão ao máximo, e você fica sempre numa situação inferior, mas também há aquelas coisas em que você é ao máximo e todos são péssimos, e nestas coisas nós não retiramos nada de bom neste tipo de pensamento, e é um sabotador que gera muita ansiedade, aflição e sofrimento, além de causar problemas interpessoais. Porquê? Porque se concentra essencialmente nas falhas que supostamente temos, mas nas falhas dos outros também. Ou seja, não há nada de positivo aqui neste que se possa retirar, tipo, ai, coisa boa. Não há. Depois temos o segundo pensamento sabotador, que é o insistente, que é a necessidade de perfeição, ordem e organização, isto de forma demasiado exagerada. Isso até deveria ser bom, se não fosse em exagero. É verdade. Eu acho que a insistência do ponto de vista positivo leva à resiliência, leva a que nós não possamos desistir perante algumas dificuldades, ou que não desistamos no primeiro constrangimento que surge. É o insistente, é aquela pessoa que vai sempre atrás. Mas é algo que está muito ligado ao primeiro, porque o insistente está muito ligado à autocrítica e àquela ideia de que não fazemos o bem suficiente, não somos o suficiente, e eu acho que é nesta questão que nós temos que ver onde é que nós conseguimos, digamos assim, cancelar este pensamento para perceber o que é que nós realmente podíamos ter feito melhor, o que é que está profundamente errado e se o nosso pensamento é certo. Muitas das vezes, tanto o pensamento crítico como o insistente, muitas das vezes estão muito focados e estão muito fundamentados naquilo que aconteceu na nossa vida para trás, estão sobretudo fundamentados nessas situações, e pode ser que no momento do agora, neste momento onde se sente que você tem que fazer melhor e que não está melhor e que falhou e que vai falhar, tem que ver qual é a fundamentação, se é algo que está à sua frente e que é muito difícil, que é muito desafiador. E nestas questões nós dizemos sempre, por favor, trabalhar em equipa, pedir sempre a opinião a outras pessoas, a falar sobre aquilo que lhe vai na cabeça, é meio caminho andado para que estes pensamentos desmoronem como um castelo de cartas, porque o problema destas coisas é nós não falarmos, é nós termos vergonha de darmos os nomes às coisas e de acharmos que por uma razão ou outra podemos ser catalogados
de problemáticos ou de obsessivos e por aí fora, e nós temos muito medo. Isto tem a ver com também o pensamento crítico, tem muito a ver com aquela ideia de nós sermos aceitos socialmente e não queremos ser diferentes. E vocês têm que perceber, estamos todos no mesmo barco, literalmente, e isto, se as pessoas estivessem mais atentas a estas situações, melhor seria toda a relação familiar, profissional, com os amigos e até, principalmente, connosco próprios, e porque é nisto mesmo que nós estamos a falar. Os sabotadores, com o tempo, geram uma falta de realização atroz, uma falta de capacidade de nos sentirmos incluídos e aceites e, sobretudo, uma ausência quase total de autovalor e autoconfiança. E por isso eu acho que estas questões são tão básicas na vida do ser humano como a água e o ar que respiramos, porque nós podemos viver a sobreviver, mas viver com alegria, aproveitar cada momento, seja que momento for, porque aí nos estamos a falar da melhor forma que você conseguir ser. No fundo é isso que nós estamos aqui a viver, não com aquela ideia de drama que temos que viver, o drama, não, mas com a ideia de que não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estivéssemos noutro lado qualquer, seríamos exatamente iguais e teríamos o mesmo tipo de comportamento que temos aqui. Por isso aquela ideia se e o mas e não sei quem não se põe. Nós estamos aqui, pronto, e temos que aproveitar a vida o melhor que podemos. Eu sempre digo que a questão da relativização da nossa vida e das nossas cenas é muito importante, porque abre-nos um bocado a nossa mente e retira-nos um bocado estes bloqueios e estes limites que nós pomos a nós próprios, porque realmente há muitas situações e há muitas vidas muito mais complicadas que as nossas, e se nós nos abrirmos para isso, vamos, sobretudo, dar um espaço de agradecimento e vamos dar um espaço para conhecermos o que é que se passa dentro de nós. Porque a maior parte das vezes, estes pensamentos que nós estamos a falar são pensamentos que, em termos da psicologia, estão a ser estudados, mas, acima de tudo, são construídos e empoderados por nós próprios, pela nossa própria vida. E depois temos o prestativo. O prestativo é aquela... Também podia ser bom. Sim, o prestativo também, eu acho que é bom, mas é aquele pensamento que... É muito recorrente. Sendo muito recorrente, já não é assim tão bom. Sim, é aquele... E eu acho que este pensamento é muito complicado nos dias de hoje. Porque obriga-nos a nós, o prestativo obriga-nos a nós quase a viver para sermos aceitos pelos outros e para estarmos dependentes do elogio e da validação dos outros na nossa própria vida. É viver em função dos outros. E é viver em função dos outros. E eu acho que nestes últimos tempos aquilo que eu me tenho dado mais conta, até por aquele senhor que eu já falei aqui no programa, de Michael Singer, que tenho lido os livros dele e os podcasts, é aquela ideia de que nós vivemos tanto para agradar, que nós chegamos a um ponto que abrimos os olhos e pensamos, nós assim nunca somos suficientes. Porquê? Porque não somos nós próprios, porque nós vivemos em função dos outros e em função daquilo que nós achamos que os outros querem de nós. E deixamos para trás as pessoas mais importantes, que somos nós próprios. E eu acho que, e eu muitas vezes falo aqui no programa e muitas vezes temos críticas, mas aquilo que nós dizemos é que se você não investe em si mesmo, você perde-se num caminho, pode ser no princípio, no meio ou no fim, mas você perde-se. Porque, acima de tudo, quanto mais você investe em si, no nome que dá aos pensamentos, e assim, há aquelas pessoas fantásticas que dizem, eu não tenho isto, sou fantástica, não tenho. É mentira, toda a gente tem. Toda a gente tem este tipo de pensamento, e uma das coisas mais incríveis é nós termos a consciência de que eles existem. E porque em algum momento da vida precisamos desses pensamentos. Em algum momento. E, queridos ouvintes, não é ser diferente, é só nós sermos aquilo que nós somos, que é só somos seres humanos. Algum dia, alguma hora, temos sempre estes pensamentos. E este pensamento pode levar a uma discussão, pode levar a uma zanga, pode levar a comportamentos que muitas vezes são irreparáveis num curto espaço de tempo. São aqueles comportamentos que geram aquelas cargas do perdão, das cargas às vezes da reclamação e de por aí fora. Eu acho que
chega um momento em que nós temos que realmente ver o que é prioridade na nossa vida e o que é mais importante. Comportamentos gerados por pensamentos que muitas vezes são fundamentados, como é que é dizer, em não realidade. Não naquilo que existe, mas naquilo que aconteceu há muito tempo atrás, e nem estão muito, digamos assim, nem tem muito a ver com aquilo que está a passar agora na sua vida, mas na verdade acaba por interferir. Por isso, este prestativo é aquela ideia fantástica de que nós só somos bons se alguém nos elogiar ou se alguém nos bater nas costinhas. Isto é terrível. Este pensamento eu acho que é o maior castrador que existe. E já agora temos que ir avançando, mas este tem muita interligação com o quarto, que é o da hiperrealização, porque esse é o que provoca o anterior, não é? Sim, porque eles no fundo acabam por estar muito todos interligados. O hiperrealizador é aquele pensamento que exige sempre um comportamento nosso como seres, como super-heróis, como super-humanos. Serve para a nossa autoavaliação. Sim, mas não está dependente de você fazer bem as coisas. Está sempre dependente de uma crítica, de algo que você tem que fazer sempre mais e tem que fazer sempre melhor para sentir que está no bom caminho. E isto é daquelas coisas que é muito terrível, porque nós vivemos num mundo em que nós achamos que somos multitask, que nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, e nós achamos que se não estamos a fazer um programa, se não estamos com um telefone, se não estamos com as antenas ligadas, que alguma coisa está a falhar. E não. E aqui diz uma coisa que é o sucesso, para se sentir aceite, perde o contacto, aquela vontade, perde o contato com os sentimentos mais profundos, a capacidade de se conectar com os outros, porque eu acho que é daquelas coisas que nós queremos tanto fazer, estamos sempre a fazer mais, e neste caminho de querer fazer sempre muito mais e estar sempre um passo à frente, como eu costumo dizer, acaba por se perder toda a nossa relação. Porquê? Porque é difícil acompanhar alguém que tenha um pensamento hiperrealizador, porque está sempre um passo à frente, está sempre com uma dinâmica difícil de acompanhar. Tem necessidade de estar sempre a fazer algo. Tem sempre necessidade de fazer algo. É aquela... Não quer dizer que seja hiperativo, porque nós não estamos a falar de comportamentos, nós estamos a falar de pensamentos que acabam por, digamos, comandar a vida e organizar e gerir todo o nosso comportamento relativamente ao trabalho, à família, aos amigos e ao mundo em geral. Por isso, é daquelas coisas que nós temos que ter cuidado de saber parar. Muito se fala hoje na ideia de parar, respirar. Muito não sei há quantos anos nós fazemos este programa, mas sempre dissemos que é importante saber respirar de forma consciente. E as pessoas dizem, mas nós se não respirar morremos. Eu estou a falar de forma consciente, em que você para um minuto e respira e faz uma inspiração profunda e conta durante um minuto, e você não imagina a paz, a tranquilidade mental, o ruído que você deixa de ter, porque no fundo o incrível dos pensamentos sabotadores, e isto porque é que nós estamos a falar de pensamentos sabotadores, porque é importante, uma vez na vida, nós damos conta que no fundo temos uma mente que não nos dá paz, mas nós alimentamos a nossa mente de forma negativa e continuada. E depois culpamos essa tal mente porque não nos ajudou, se tivermos a noção de que agimos desse lado, porque senão culpamos os outros da nossa pouca realização. É muito importante nós termos esta ideia da nossa mente de ruído. Isto é a mesma coisa que ter a televisão e a televisão estar mal sintonizada e haver aquele ruído de fundo que esqueça. Antigamente havia, hoje em dia já não existe. Isto é a mesma coisa que os rádios antigos tinham não é? Aquele barulho de fundo que nos impedia de ouvir bem, e é mesmo isso, aquele ruído de fundo. E quando nós reduzimos o ruído, ou quando o neutralizamos, nós percebemos a paz que nos falta. Avançando, depois temos o quinto, que é a vítima, e é aquilo que vulgarmente se diz, as pessoas fazem-se de vítimas para conquistar a empatia dos outros. É verdade, mas sabem uma coisa, este sentimento e este pensamento de vítima nós é muito vulgar. Sim, mas nós todos temos. É aquela ideia de que imagine que você está numa situação e quer
que outras pessoas tenham compaixão por si, ou que tenham consideração por si, ou que tenham um comportamento mais solidário consigo. O que por si só já é mau, não é? Exato. O que é que você faz? Você faz-se de vítima, você contou uma história para causar impacto nos outros, para que os outros tenham pena de si. E isto é tudo um fabrico da nossa própria mente que, de alguma forma, pode se tornar primário, pode se tornar predominante na nossa mente. Há pessoas que têm um sentimento de vítima, e esse sentimento de vítima pode ser tanto de vítima negativo como o pensamento de vítima chefão. Nós já falamos sobre isso. O pensamento de vítima não é só nas pessoas e naquilo que somos maus, mas também aquele pensamento de vítima / chefão, que é o maior, e todas as pessoas são más. O problema disto é que retira a consciência de si. Este pensamento é dos piores, os de cima também são, mas este pensamento acaba por se entranhar tanto na nossa corrente sanguínea que nós damos-nos conta muitas vezes que falamos, contamos e recontamos histórias para criar impacto nos outros, para os outros, ou para sermos mais aceitos, ou para os outros darem-nos mais tempo. Isso vai induzir a comiseração dos outros. Exato, e isto é daquelas coisas que depois a nossa mente vai dizer, olha, isto aconteceu de outra vez, vamos fazer outra vez. E então andamos sempre nesta coisa de que o melhor é falar de doenças, o melhor é falar das coisas que correram mal, porque as pessoas acabam por ter uma empatia muito maior. Mas o problema disto é que nós falamos e isto vai ficando entranhado na nossa mente e na nossa pele. E não há nada pior que você sentir-se uma vítima, porque no fundo não se esqueça que há vítimas e há coisas muito complicadas, há povos que estão em guerra, que são vítimas realmente, e as vítimas é realmente o povo, não são aqueles que estão a comandar nos seus escritórios e nas suas sedes, mas são as vítimas reais. São as vítimas reais. Há vítimas que sofrem nos hospitais, não há dúvida disso. Eu estou a falar de vítimas da vida que não conseguem encontrar na sua própria vida motivos de alegria, motivos e que não promovem a vitimização. Exato. O problema disto é que nós somos nós próprios a promover este constante estado de lamúria que realmente nos limita. E depois temos, Maria Céu, os hiperracionais, que poderá ser também os hiperrealistas, não é? Eu tenho uma relação muito complicada com o pensamento hiperracional, porque o pensamento é hiperracional e eu não tenho muito. E eu acho eventualmente até talvez me fizesse bem ter. São aquelas pessoas que são pragmáticas e são aqueles pensamentos pragmáticos que têm emoções. Sim. É aquilo e não é mais do que aquilo. Isto, em determinadas situações, é bom porque você retira toda a parte emocional, toda a parte relacional, todas essas partes. Mas o problema... E sobressai a realidade, não é? Em todo o seu esplendor. Sim, e fica só a realidade. Só que a realidade nunca é uma realidade assim tão pragmática, porque está combinada com todos os detalhes da vida. E é isso que perde este pensamento hiperracional, porque a vida não é 1 mais 1. A vida não é azul e preto. A vida é constituída por muitas cores, muitos tons, muitas emoções, muitos cheiros, muitos sabores, por tudo. E um pensamento hiperracional vai retirá-lo da sua vida, da forma como ela é composta. Não quer dizer que um pensamento hiperracional para resolver um problema de matemática, fantástico, vai ajudar imenso, porque foca só naquilo e nos números e nas coisas. Tudo o resto é um pensamento que vai levá-lo a um comportamento alienado enquanto ser humano. E depois temos os hipervigilantes, que é mais ou menos uma coisa parecida, porque estes, digamos, são os pessimistas, não é? O hipervigilante... Acham que tudo vai correr mal. Isto é um bocado a lei de Murphy. É tipo aquela pessoa de que as coisas, se tiverem que correr mal, têm que correr mal. E essencialmente isto é daquelas pessoas que está sempre a ver, aquela pessoa que está sempre a fechar as portas porque pode vir um ladrão, aquela pessoa que está sempre a ver o que está no frigorífico porque um empregado ou qualquer coisa pode roubar, sempre nestas questões. Eu acho que as pessoas têm mesmo que se libertar um bocado deste pensamento hipervigilante, porque este pensamento hipervigilante realmente
acaba por condicionar a vida com as outras pessoas, porque está sempre com um tom de desconfiança relativamente a tudo. E isto é assim, todos os dias e a toda hora é capaz de ser muito complicado. Esta questão dos nossos pensamentos, quando nós nos damos conta que eles existem, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente ter um diálogo com eles, ou então ter só uma respiração profunda e deixar andar. O problema deste conjunto de pensamentos, quer você se identifica ou não, quer você acha que tem ou não, eu vou lhe dizer garantidamente que um ou outro todos nós temos, ou então temos muitos. O mais importante é você ter a consciência disso, da sua existência, na sua própria vida, nas suas relações e no seu trabalho. Porquê? Mais tarde ou mais cedo você vai se aperceber, se estiver atento, que alguma ação, algum comportamento, alguma coisa que disse não foi em função daquilo que você é, mas em função de um pensamento disparatado que você teve. E não há nada pior, e depois é muito tarde para pedir desculpa, depois é muito tarde para voltar atrás, e geram-se estas confusões e estes mal-estar baseado em nada. E depois temos os inquietos, que é assim mais ou menos os insatisfeitos, querem sempre mais, não é? O inquieto diz aqui raramente fica em paz ou satisfeito com a sua atividade no momento. Está em constante busca de excitação, de adrenalina. Isto é daquelas pessoas que que querem, quando têm algo ou quando conseguem algo, têm logo outra coisa a seguir. São os aventureiros. Não só porque querem sempre estar naquele nível de adrenalina que os fazem sentir vivos. Isto é aquela ideia de um pensamento sempre que anda sempre. Isto é um pensamento que, se você se der conta, é aquele que mais ruído causa, porque não lhe dá paz, porque está sempre com uma inquietude assustadora. É aquela... E depois o momento presente nunca é suficiente, porque o momento presente acaba por não lhe dar as condições para você estar sempre naquele nível alto de adrenalina. Por isso é aquela busca constante por estar em momentos de intensidade grande da vida. E eu penso que estes pensamentos levam a estados de grande obsessão e até de vícios muito complicados, e por isso estejam muito atentos, porque realmente podem ser, neste caso pode ser necessário a ajuda médica. Temos o controlador. Vamos para os dois últimos, porque o tempo está a acabar. O controlador que tem uma necessidade... Este é dos piores, porque este influi a vida dos outros. Também. Sim, porque tem uma necessidade de assumir a responsabilidade e controlar todas as situações, forçando as pessoas e as próprias vontades a seguir uma ordem, a seguir uma dita hierarquia. Eu não tenho nada a dizer. Eu acho que todos nós temos em algum momento a ideia de controlar. Acho que é a ideia pior e o pensamento pior que nós podemos ter é de pensar que algum dia podemos controlar alguém ou alguma coisa. Querer tudo à nossa maneira. E o que é que acontece? Acontece que, se nós tivermos esses pensamentos controladores e se eles forem os principais da nossa vida, querido ouvinte, acho melhor dar 2 passos atrás, porque as pessoas podem estar a fazer teatro e a fazer de conta que até aceitam as suas ideias e as suas vontades, mas na verdade não. Esse pensamento controlador é o que gera mais mentira, é o que gera mais teatro, porque as pessoas com o tempo não se querem chatear e então deixam andar até um momento, não é? E finalmente o esquivo, que é aquele que não enfrenta a realidade. O esquivo é aquela pessoa que não quer, eu acho que é fantástico. Procrastina, não é? Eu acho que Fica para amanhã. Eu acho que nem é procrastinação. Eu acho que este esquivo é aquela pessoa que laissez-faire, laissez-passer, está tudo muito bem. Se tem trabalho para fazer, está bem, um dia vai-se fazer. É o pensamento que mais gera e que mais leva à procrastinação de uma forma negativa. O problema da procrastinação é, como em todos estes pensamentos sabotadores, acabam por entrar tanto na nossa corrente sanguínea, e um dia nós apercebemos da quantidade de coisas que falharam porque nós deixamos andar.
E eu acho que das coisas mais fantásticas que você pode fazer, neste caso, ter um pensamento esquivo de que tem sempre muito tempo, do que não há problemas, do que não há conversas chatas, do que está tudo bem, paz e amor, não é verdade. A vida, nós podemos investir para que seja de paz e amor, mas nós temos que ter conversas normais, profundas, fúteis ou menos profundas, mas de verdade, para que nós possamos organizar a nossa vida de forma real e concreta e pragmática. Fugirmos às situações é daquelas coisas que mais fica impressa na nossa mente e na nossa capacidade de nos ultrapassarmos, no nosso amor próprio e na nossa vontade. Por isso, estes pensamentos que nós falamos agora são os nomes que nós podemos dar a muitos pensamentos que nós temos durante o dia. Há sempre um ou dois que são os que nos acompanham, são os nossos velhos amigos, e não se esqueça que no seu lado você tem um demóniozinho e um anjozinho. Você só tem que perceber o que é que está a alimentar, se é o demóniozinho ou o anjinho. Muito bem, Maria do Céu, muito obrigado. Final do programa desta semana, ao som dos Pink Floyd. Hoje temos música da banda britânica com The Great Gig in the Sky. Voltamos 2 a 8 dias, novamente ao convívio dos ouvintes. Para todos, uma boa semana.